levantamento feito pela CNN aponta que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é alvo de ao menos 29 pedidos de impeachment que tramitam no Senado Federal. Tramitam não, né? Então é parado. A Carol Rosito, nossa repórter, traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Carol. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o pedido mais recente foi protocolado, apresentado, então, hoje, nessa quarta-feira, pelo senador Flávio Bolsonaro, ele que afirma que as medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro extrapolam limites da jurisdição penal, também tem caráter na avaliação do senador político partidário. Esse pedido faz parte, inclusive, das estratégias que estão sendo aplicadas aí pela oposição nos últimos dias, em resposta, como forma de reação às decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa semana a oposição anunciou que a pauta prioritária no Senado vai ser exatamente insistir nesses pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. E agora, esse pedido que foi protocolado hoje se soma a outros 28 que já tinham sido protocolados anteriormente. Olha só, segundo o levantamento do nosso setorista Matheus Salomão, dos 29, 22 foram protocolados entre 2021 e 2024 e somente neste ano foram apresentadas mais 7 novas petições, então, contra o ministro Moraes, Entre os autores estão aí deputados, senadores, da oposição, então tem partidos como o Podemos, o próprio PL e também o Novo e, além disso, cidadãos. Qualquer pessoa pode apresentar um pedido de impeachment, então, além de senadores e deputados, muitas pessoas da sociedade civil. Quando há um pedido de impeachment, no caso, contra um ministro do Supremo, é sempre papel do Senado, analisar, processar e julgar esses pedidos por eventuais crimes de responsabilidade. Mas cabe ao presidente do Senado, no caso a gente está falando de Davi Alcolumbre, dar encaminhamento. Então, os senadores, os deputados podem fazer a apresentação desses pedidos, mas cabe ao presidente do Senado dar andamento, encaminhar para a advocacia, por exemplo, do Senado, que vai analisar o processo e aí, enfim, liberar para uma tramitação. Você disse que eles estavam tramitando, de fato, não tem nenhum pedido tramitando contra ministros, não só contra Moraes, mas os outros ministros também do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, até hoje, nenhum ministro foi julgado, enfim, impeachmentado dentro do Senado pelo Congresso Nacional em relação a esses pedidos que costumam, ser apresentados aí. A gente tem acompanhado especialmente contra ministros do Supremo, mas também existem contra, por exemplo, o próprio presidente da República. Débora e Yuri. Carol Rosito, quero aproveitar os seus conhecimentos, porque a Carol, ela circula muito no Congresso Nacional, cheia de fontes por lá. Carol, divide com a gente qual é, de fato, a expectativa, o clima para, nesse momento, o presidente do Senado, como você nos explicou, de fato dar andamento a algum desses pedidos de impeachment a um ministro do Supremo e, especificamente, ao ministro Alexandre de Moraes. Carol, isso pode, de fato, acontecer ou o clima, no momento, não está para isso? Pois é, não tem clima para aceitar um pedido desse, Eu citava ali, por exemplo, que muitos desses pedidos, especialmente contra Moraes, foram apresentados desde 2021, então antes da gestão de Davi Alcolumbre, ainda na gestão do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e é isso, não há na história do Congresso, na história do país, um pedido que tenha sido aceito ali para que esse processo começasse a andar contra ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente está falando de STF nesse caso, Vamos lembrar que houve o pedido aceito em relação à ex-presidente Dilma Rousseff, mas no caso de STF seria um feito inédito ali se Davi Alcolumbre de fato desse andamento. Não existe clima porque é um processo muito desgastante, é um processo muito longo e desgastante, tanto para o Congresso quanto também para o próprio judiciário, Então tem muita coisa ali em jogo em relação a isso, mas de qualquer maneira é sempre uma resposta, é sempre uma forma de demonstrar ali uma insatisfação, no caso da oposição, em relação às ações do judiciário. Como eu disse, faz parte da estratégia
que o PL, junto com outros partidos da oposição, estão traçando nessas últimas semanas para tentar defender, para tentar responder as ações do ministro Alexandre de Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, seria também uma medida para beneficiar o ex-presidente da República. Isso tudo também entra no jogo aí da política, no jogo nessa discussão, na hora de ser avaliado principalmente pelo presidente do Congresso.